A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 8, essa lição aí que traz como título Encontrando o Nosso Próximo. Então essa revista da CPAD, que nós estamos estudando aí do quarto trimestre do ano 2018, ela trata sobre as parábolas de Jesus. Então cada lição é uma parábola que nós estudamos, e nessa lição nós vamos estudar a parábola do bom samaritano. Talvez seja aí uma das mais conhecidas, né? E esse termo bom samaritano é usado nos dias de hoje para fazer referência a pessoas boas, a instituições de caridade, hospitais têm esse nome. Então acabou se tornando um símbolo de pessoas que realizam bem para o próximo. Então o bom samaritano, essa parábola, ela é uma parábola bem conhecida e as pessoas às vezes não, na maioria das vezes não tem tanta dificuldade para interpretar essa parábola, porque o seu tema está inserido diretamente na parábola. Então essa parábola aqui é uma parábola relativamente fácil de interpretar, a gente lê ela e já entende que ela trata sobre amor ao próximo, quem é o meu próximo. Mas isso acaba sendo, vou colocar assim, o superficial. A gente precisa ir um pouco mais fundo nessa parábola para que nós possamos compreender as lições de forma mais profunda, que nós possamos colocar em prática o que é ensinado, né? E para isso a gente precisa realmente entender o contexto da época para tirar as lições profundas dessa parábola. Então não fique pensando que o fato dela ser uma parábola de fácil interpretação, que o tema está bem explícito, que não é necessário você estudar, não é necessário você buscar mais conhecimento sobre ela. É muito pelo contrário, quanto mais óbvio é o assunto, mais a gente tem que se aprofundar para que nós possamos tirar lições mais profundas e também, claro, não ficar somente na teoria e colocar em prática, porque esse é o objetivo dessa parábola, não somente dessa, mas de todas as parábolas de Jesus. E nós estudamos na aula anterior a parábola, falamos do perdão, né? Na verdade, assim, são temas relacionados. Então, se eu tenho que perdoar, eu perdoo quem? O próximo. Então, de certa forma, esse tema amor ao próximo está também inserido no que nós estudamos na aula anterior, que é a questão lá do servo que recebeu o perdão do rei e depois não perdoou o próximo. Enfim, qual foi o que a gente estudou mesmo na lição anterior? Sobre a limitação do perdão. Vou colocar assim, será que existe limite para perdoar? Será que quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? Como Pedro perguntou para Jesus, será que eu tenho que perdoar 7 vezes? Porque os judeus tinham lá a regrinha que só podia perdoar 3 vezes, e aí Jesus diz 70 vezes 7, então aqui só de forma bem resumida, o que nós estudamos na lição anterior. Então, de certa forma, o que os judeus tinham em mente? A limitação de quantas vezes eu posso perdoar alguém. A limitação do perdão. Na mente judaica, do judeu daquela época, principalmente da cúpula judaica, religiosa daquela época, o perdão tinha limite. Então eles limitavam a quantidade de vezes que podia perdoar alguém. E Jesus mostrou que isso não é certo, não tem limite o perdão. E quando a gente vem para essa lição agora, que fala de amor ao próximo, o que tem limite aqui? O próximo. De acordo com os judeus, com a mente da cúpula judaica religiosa daquela época, os religiosos daquela época, o próximo era limitado. Eu posso limitar quem é o meu próximo. Então eu vou ajudar A e B, mas não ajudo C. Então eu ajudo quem é meu amigo, quem me ajuda, quem faz algo por mim, mas eu não ajudo aquela pessoa que eu não conheço, eu não ajudo o estrangeiro, eu não ajudo o samaritano, eu não ajudo aquela pessoa que eu não gosto muito do jeito dela, eu não vou com a cara dela, eu não gosto da cor da pele dela, eu não ajudo aquela pessoa que tem uma opção sexual diferente, eu não ajudo aquela pessoa que, sei lá, mora na rua e vive sujo, Então, assim, acaba que na mente daqueles religiosos, o próximo tinha limite. E Jesus veio mostrar aqui nessa parábola que não existe limite para quem é o nosso próximo. Então isso aqui é o tema que a gente vai estudar nessa aula, Eu faço aqui sempre uma breve introdução para você saber
né, que a gente vai se aprofundar, né? Você que já leu a revista, já estudou a revista, né, saiba que na nossa aula aqui do EBD em Foco a gente tenta trazer algo mais profundo, baseado nos melhores livros que contêm o assunto, que a gente estuda e traz aqui o melhor conteúdo possível. Então eu peço que você assista essa aula até o final, que temos muito aqui que aprender, né, um com o outro, né, que você pode também interagir comentando, deixando a sua participação nos comentários aí no vídeo no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, né, tem como comentar. Se você estiver dentro da plataforma do EBD em Foco, né, basta também entrar em contato, tem meu número do WhatsApp aí, né, que você pode entrar em contato comigo. Se você ainda não acessou a plataforma do EBD em Foco, acesse lá ebdemfoco.com.br, que você vai ter acesso aos slides da lição, esse slide aqui que você pode baixar, usar na sua igreja, vai ter cursos de capacitação, subsídio em PDF, então tem um conteúdo completo dentro da plataforma do EBD em Foco. Se você não acessa ainda, acesse lá que você vai acessar esse conteúdo. Então vamos aqui o texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então essa passagem aqui de Marcos 12:33 é uma passagem paralela a essa passagem de Lucas 10:25, até o versículo, né, 30 mais ou menos aí, né, o versículo 29, Lucas 10 de 25 a 29 é paralelo a Marcos 12, do 30 até o 33 mais ou menos. Então assim, são passagens que a gente lê de forma paralela porque é parecido, né? Então aqui é uma resposta de um mestre da lei, né? Ou seja, amar a Deus de todo o coração e o próximo como a nós mesmos. Verdade prática. Amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Então, aqui a verdade prática resume a lição. A gente vê aqui que muita gente acha impossível amar o próximo como a nós mesmos. Mas Deus nos capacita para isso, porque Deus ele fala que é possível. Então ele vai nos capacitar para esse amor. A passagem se encontra em Lucas 10, de 25 a 37, passagem aqui da parábola do bom samaritano. Recomendo você ler isso aqui com cuidado. Eu não leio aqui no vídeo para ganhar tempo, mas você pode parar aí, fazer uma pausa e fazer essa leitura. Vamos aqui para a nossa introdução. A introdução, ela diz o seguinte: em diversos momentos, Cristo aplicou-se a fazer com que as pessoas compreendessem que seu reino não era deste mundo. Então, Jesus sempre está falando que o seu reino é diferente. Apesar dessa parábola não citar o reino de Deus de forma explícita, né, aqui o objetivo é mostrar o comportamento dos filhos do reino. Esse é o propósito dessa parábola, né, que a lógica, né, e o modo de pensar, de agir desse mundo, desse sistema que nós vivemos, não se coadunam com o reino celestial. Ou seja, não é a mesma coisa, é diferente. Então o pensamento do mundo, às vezes, até certo nível, é um pouco parecido com as coisas do reino de Deus. Mas chega a um nível que o reino de Deus é muito mais elevado, a cobrança é muito maior. Então os filhos do reino têm que viver de uma forma diferenciada. Não da forma que o mundo age, mas da forma que o reino de Deus exige que nós hajamos. Né? Então, olhando para essa parábola aqui, ela vem trazer para nós, né, uma atitude não somente teórica, mas prática de amor ao próximo. Né? Esse é o objetivo. Né? E essa parábola aqui do bom samaritano, né, tem esse momento que o escritor da revista coloca aqui, né, momentos preciosos dos ensinamentos de Jesus, onde ele mostra que o seu reino é diferente, o comportamento do reino é diferente, de quem está no reino. Né, no qual o mestre serviu-se desse método didático, que são as parábolas, para trazer um novo conceito sobre quem é o nosso próximo e como devemos proceder em relação a ele. Então esse novo conceito, a gente fica assim muito na mente assim: ah, naquela época os judeus pensavam assim, ah, naquela época os fariseus pensavam assim. Será que nós não pensamos da mesma forma? Será que nós também não temos às vezes o mesmo pensamento que aquele mestre, aquele doutor da lei, né, que limitava quem era o seu próximo? Né? Então eu quero trazer uma reflexão aqui. Né? Será que
somente aquele doutor da lei, aqueles fariseus, aqueles judeus daquela época que tinham esse pensamento exclusivista, achando que o próximo era só quem fazia parte daquela etnia, daquele grupo específico, e quem estava fora não era próximo? Será que a gente não faz a mesma coisa? Será que a gente não exclui algumas pessoas do nosso círculo? Será que a gente não exclui algumas pessoas que precisam de ajuda, que necessitam de ajuda, e às vezes a gente não ajuda com preconceito? Então a gente tem que começar a refletir um pouco sobre isso e não julgar somente, né, aqueles judeus da época de Jesus. Interpretação da parábola do bom samaritano. Agora vamos falar especificamente da parábola. Uma parábola com diversas interpretações. Vamos entender o que isso quer dizer aqui, quais são essas interpretações. A parábola do bom samaritano, ao longo da história, tem sido alvo das mais diversas interpretações, ou seja, cada época teve alguém que interpretou ela de uma forma diferente. Então aqui eu citei, por exemplo, Orígenes e Agostinho. Orígenes e Agostinho faz parte aí do grupo que a gente chama de pais da igreja, ou seja, são aqueles que comandaram a igreja depois que os apóstolos morreram. Então foram grandes homens, muito inteligentes, muito estudiosos, interpretaram muitas coisas da Bíblia, mas eles usaram alguns métodos de interpretação chamado de método alegórico. Então esse método alegórico fez com que eles interpretassem algumas coisas de forma, não vou dizer assim, errada, né? De certa forma, errada. Mas é porque a gente não tem tempo aqui para falar sobre esse método que eles interpretavam. Na verdade, eles tinham 4 níveis de interpretação, e um desses níveis era o método alegórico. Mas eles tinham uma interpretação mais literal da Bíblia também. Quando a gente estuda isso de forma mais profunda, a gente não tem que ficar pensando que eles só faziam interpretação alegórica. Eles interpretavam também de forma literal o texto. A interpretação alegórica eles consideravam a interpretação mais espiritual, algo mais espiritualizado. O que significa essa interpretação alegórica? É uma interpretação que não leva em consideração o contexto histórico e literário, mas procura dar um significado para cada elemento da parábola. Não somente parábola, mas outras passagens bíblicas também. Então, quando Agostinho e Orígenes fizeram a interpretação dessa parábola, né, a gente vê aqui os elementos da parábola e a interpretação deles. Então, por exemplo, o homem indo de Jerusalém a Jericó representa Adão. Ou seja, quando ele é atacado ali, significa que ele caiu em pecado. Então, Jerusalém significa o quê? O paraíso. Então, ele está indo em direção ao paraíso. Jericó é o mundo. Então, ele está saindo, né, do paraíso para Jericó, ou seja, caminhando para o mundo, segundo Orígenes. Já segundo Agostinho, está falando da condição mortal do homem. E aí vai, né? Ou seja, a hospedaria é a igreja, o sacerdote e o levita são a lei e os profetas, o samaritano é Cristo, os 2 denários é o pai e o filho. Então, né? Ou seja, eles ficam dando elemento, significado para cada elemento da parábola. Isso é alegorizar a parábola, e isso não é correto fazer porque a gente perde o significado original da parábola. Então esse tipo de interpretação deve ser evitado a todo custo. A gente tem que evitar ficar procurando significado para cada elemento da parábola se Jesus não fez isso, Jesus não deu esse significado. Então a gente tem que ler a parábola do bom samaritano e entender que ele está falando o quê? De amor ao próximo. Então não é uma alegoria sobre a situação do homem. Não é isso que a parábola está dizendo. Ela está falando sobre amor ao próximo. Então essa foi a interpretação alegórica de Orígenes e Agostinho. Agora vamos ver a interpretação correta mais adiante, né? Primeiro aqui agora vamos falar pondo Jesus à prova ou tentando. Foi o que aquele homem fez. O mestre conta essa parábola porque um doutor da lei bem sucedido procura-o. Então esse doutor da lei, uma pessoa que entendia, né, procura para pô-lo à prova ou tentá-lo. De acordo com a tradução aí vai variar um pouco. Mas esse termo, né, do grego aí, né, do versículo 25, ele passa essa ideia de testar o caráter de Jesus. Na verdade, ele talvez estava querendo saber o que Jesus tinha que fazer, o que uma pessoa tinha que fazer para ser salva, né? E essa pergunta, que a gente vai explorar um pouco mais adiante, não é uma pergunta, não era uma pergunta assim, como se diz assim, que não fazia parte do contexto. Na verdade, era uma pergunta muito comum. Eles debatiam sobre isso. E é bem provável que esse doutor da lei estava querendo debater, abrir um debate ali. Então a gente observa, por exemplo, aquele jovem rico faz a mesma pergunta. Em outras situações que pessoas fazem essa pergunta para Jesus, né? Quando aquele carcereiro está perto de morrer, lá, perto de morrer não, querendo se matar, e Paulo fala para ele não se matar, lá em Atos, né, 16, a pergunta que ele faz, o que é que eu faço para me salvar?
Então essa pergunta era uma pergunta comum da época, né? Então ele faz essa pergunta querendo ali abrir um debate com Jesus sobre a questão da salvação. E Jesus, né, claro, responde de forma bem inteligente. Isso mostra que aquele homem, de maneira ardilosa, busca colocar o mestre dos mestres em uma situação difícil e, quem sabe, imaginando receber algum elogio. Então ele faz essa pergunta, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então essa é a pergunta que não quer calar, né? Essa é a pergunta que todo ser humano, no final das contas, ele pode não abrir a boca para falar, mas ele pensa nisso. E todo mundo pensa, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para, né, se o cara for espírita, ele vai se perguntar, né, o que eu faço para me reencarnar em alguém melhor? Né? Então, assim, ele é uma pergunta que o ser humano faz de forma intrínseca. Né? Então, e esse homem chega e faz essa pergunta para Jesus. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum fazer essa pergunta. Como lês? A resposta de Jesus é uma outra pergunta. Jesus vai e olha para ele e fala assim, o que está escrito na lei? Como é que tu lê? Ou seja, como é que tu interpreta a lei? Quando você pega a lei e lê a lei, o que você vê lá? Então Jesus quer saber como que ele olha os mandamentos, interpreta os mandamentos. Então Jesus ele responde de forma inteligente. Né? Jesus não vai dando uma resposta direta, assim, ó, faz isso, isso, isso e aquilo. Não. O que está escrito na lei? Jesus faz a mesma coisa com o jovem rico, né? Quando o jovem rico pergunta para Jesus o que ele faz para ser salvo, Jesus fala, olha, guarda os mandamentos. Tu faz isso? Ele, eu faço, né? Guardo todos os mandamentos. Então Jesus ele tem uma metodologia, né, diferenciada aí para evangelizar esse tipo de pessoa que quer pegar ele aí, né? Quer fazer alguma pegadinha. O homem não compreendendo limita-se a responder recitando o mandamento como está escrito. O que ele fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Olha, dá para observar que esse homem ele entendia da lei, ele lia a lei. O versículo 27 deixa isso bem claro. Né? Aquele jovem rico também entendia da lei. Então, qual é o problema aí? O problema não é o entendimento que eles têm da lei, assim, de saber a lei, de conhecer a lei. Né? Será que o judeu não sabia que ele tinha que amar a Deus acima de todas as coisas? Sabia, está na lei. Ele não sabia que tinha que amar o próximo? Sabia. Qual é o problema? Qual é a diferença do doutor da lei e Jesus? Qual a diferença entre eles? A diferença está na abrangência. Ou seja, para o doutor da lei, o próximo não era qualquer um. O próximo era pessoas específicas. E para Jesus é diferente. O próximo tem uma abrangência muito maior. Então o problema está aí, não é na lei, mas é no pensamento deles até onde a lei alcança, né? Ou seja, quem é o meu próximo? Né? E aí Jesus, ele já sabe disso. Né? Então Jesus, ele chama ele à prática. O que Jesus fala? Respondeste bem, faz isso e viverás. Então a gente observa o seguinte, ele chega para Jesus e fala, mestre, o que eu faço? O que eu faço? Olha só, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então tem o verbo fazer lá. Aí ele fala que é para guardar a lei. Aí Jesus não, né, faz isso. Olha só, mais uma vez Jesus manda ele fazer. Tudo bem, né, ele conhecia a lei, mas não basta somente conhecer e interpretar, tem que colocar em prática. Então o que Jesus quer trazer à tona aqui é, você conhece a lei? Conhece. Então coloque em prática. Né, vai lá e coloca em prática. Agora, será que você está colocando em prática da forma correta? Né? E aí entra a questão principal da parábola. Ele não ficou satisfeito com a resposta de Jesus e ficou curioso quem seria o seu próximo. Né? Tudo bem, eu tenho que guardar a lei, se eu guardar a lei eu vou ser salvo. Né? Lembre-se que Jesus não está ensinando aqui salvação por obras, a gente vai falar disso mais na frente. Esse não é o objetivo de Jesus, a salvação é pela fé, Jesus ensina isso, né, mas isso não nos exclui de obedecer os mandamentos. Então, assim, a fé e obras têm que andar junto. Isso é um tema que a gente vai tratar no próximo tópico. Mas, de certa forma, o que deixou esse fariseu aqui, não sei se ele é fariseu, né, esse doutor da lei, vou colocar assim, esse doutor da lei aqui, curioso, é sobre quem seria esse próximo, a limitação que ele tinha do próximo. Será que esse próximo tem uma limitação? Talvez ele esperava que Jesus falasse ali o nome de um amigo dele, de alguém muito querido, alguém que ajudava ele, né? Ou seja, alguém que faz o bem a ele.
Então, na mente desse doutor da lei, o próximo eram judeus que guardavam a lei junto com ele, que vivia ali com ele, que ajudava ele. Então, um leproso que era excluído, que era imundo, esse não era considerado próximo. Um samaritano não era um próximo, um estrangeiro não era um próximo. Então, ele tinha limites. Ou seja, o próximo para ele tinha uma certa limitação. E aí, trazendo para os dias de hoje, será que o próximo para mim tem algum limite? Eu tenho que começar a pensar sobre isso. Será que eu deixei de ajudar alguém por causa da cor da pele? Será que eu deixei de ajudar alguém porque é homossexual? Será que eu deixei de ajudar alguém porque está todo sujo? Será que eu deixei de ajudar alguém por isso ou por aquilo? Eu tenho que começar a questionar. Ou porque é estrangeiro, ou porque é um venezuelano que está invadindo, entre aspas, o nosso país? Será que eu estou deixando de ajudar alguém por alguma etnia? Porque é de outro país, alguma coisa do tipo, fala uma língua diferente, então eu tenho que começar a refletir sobre isso. Então, porque se eu começar a pensar que eu só posso ajudar quem é da igreja, quem é crente, quem está aqui me ajudando, fazendo o bem para mim, então eu tenho o mesmo pensamento que esse doutor da lei. Eu estou limitando quem é o meu próximo. E é nesse contexto que Jesus conta essa parábola do bom samaritano. Esse é o contexto. Sempre antes de estudar a parábola em si, a gente tem que entender o contexto. Então Jesus vai deixar bem claro aqui que esse próximo não está limitado aí às tradições religiosas. A religião não vai dizer quem é ou não o seu próximo. Vai muito além de tradições religiosas. Então o que é que Jesus conta? Que um homem desceu de Jerusalém para Jericó. E ele estava caído e ferido, porque ele foi assaltado. Era uma estrada perigosa. Então a estrada de Jerusalém para Jericó, ela tinha entre 24 e 27 quilômetros. Alguns livros vão dizer 24, outros livros vão dizer 27. Jerusalém ficava a 820 metros acima do nível do mar e Jericó ficava a 240 metros abaixo do nível do mar. Então era uma descida de mais de 1.000 metros, 24 quilômetros descendo, ou seja, uma ladeira descendo. Era uma estrada sinuosa, ou seja, uma estrada que tinha muitas curvas, tinha cavernas, uma estrada perigosa que muitas vezes tinha assalto. Então isso era comum na época. Jesus está contando algo do cotidiano deles. Então esse trajeto de Jerusalém para Jericó era um trajeto perigoso, era uma descida e muitos eram assaltados e feridos e jogados ali. Então, no meio da estrada, e muitos morriam também por causa disso. Então essa é a situação desse homem. Quem era esse homem? Era um judeu? Não sei. Era um samaritano? Não sei. A parábola não vai dizer quem era. Por quê? Porque é isso que Jesus quer ensinar. Não importa quem seja ele. Se ele está precisando, ele é o próximo. Porém, o sacerdote que veio passando não viu como seu próximo. A Bíblia vai dizer que ele se desviou, ou seja, o texto vai dizer aqui que o sacerdote passou de largo. No original significa que ele vinha na direção, viu o homem, desviou-se do homem. Então ele não é que ele passou e viu o homem longe, não. Ele estava indo na direção do homem e passou de largo, desviou-se daquele homem caído, que precisava de ajuda. E Jericó é uma cidade que morava muitos sacerdotes. Então muitos saíam de Jericó pela manhã, iam para Jerusalém e voltavam à tarde para Jericó, voltando para sua casa. E às vezes dormia em Jerusalém, voltava no outro dia, mas de certa forma muitos sacerdotes moravam em Jericó. Então talvez ele está voltando do sacrifício, onde ele foi para o templo, adorou a Deus, fez o sacrifício, recitou a lei, mas na hora de ajudar o próximo, ele se desviou, ele passou por outro lado. Então aqui é uma descrição realmente da atitude de alguém que não coloca em prática o que aprendeu na teoria. O levita também não. Ou seja, o levita era uma pessoa que era da tribo de Levi, da mesma forma que o sacerdote também era da tribo de Levi, só que às vezes ele não era ali da função sacerdotal, ele exercia outras funções. O levita não era aquela pessoa que somente louvava, ele fazia várias funções, ele limpava o templo, ele trabalhava no templo também. Então o levita, ele também toma a mesma atitude que o sacerdote, vê aquele homem e passa de largo, ou seja, se desvia dele e não ajuda. Segundo a lei, um sacerdote,
ele não podia tocar em um morto. Por quê? Porque ele ia se... vou colocar aqui, ele ia ser considerado imundo e ele ia ter que passar por um ritual de purificação que demorava 1 semana e demandava alguns gastos, porque tinha que fazer sacrifício e tudo mais. Então era um ritual, o ritual de purificação, porque ele tocava em um morto, era um ritual um pouco demorado, que gastava dinheiro. Então se ele fosse pegar naquele homem, porque o homem estava como se fosse morto, ele não estava morto, mas ele estava como se fosse morto. Então ele ficou assim, evitou de se tornar um imundo. Mas a gente tem que entender que quando se trata da vida humana, né, a lei é suspensa, porque a vida está em risco. Então o próprio Jesus dá um exemplo, por exemplo, né? O próprio Jesus, quando vai falar da guarda do sábado, ele fala que em qual de vocês que tem um animal que cai num buraco, que é sábado e não vai lá ajudar a tirar esse animal. Ou seja, é uma vida de um animal. Ou seja, se eles podiam quebrar o sábado para salvar um animal, por que não podia, né, ou seja, se tornar imundo, pelo menos para ajudar alguém que está ali necessitado? Então, se tem alguém morto, ele poderia, se o cara tivesse morto, ele tinha que ir lá e sepultar esse morto, mesmo que ele tocasse e se considerasse imundo depois. Mas ele tinha que tocar no morto, porque a lei falava isso também. A lei falava que ele tinha que ajudar se tivesse vivo, e se tivesse morto ele tinha que sepultar. Então não é desculpa, né, isso aí, para ele não ter ajudado. E o samaritano fez diferente, enxergou esse homem. Então o samaritano, que era uma pessoa que não era bem vista pelos judeus, o samaritano e os judeus não se davam bem. Então, quando a gente vai para a história, vê que eles eram um povo realmente diferente, um povo mestiço, que adorava o Deus de Israel, mas adorava do jeito deles. Então era considerado pelos judeus como hereges, ou seja, pessoas que não serviam a Deus da forma correta. Então tinha uma rixa histórica entre eles. Então, quando Jesus diz que o samaritano ajuda esse homem, isso é uma surpresa para quem está ouvindo a parábola. Ou seja, eles ficam surpresos, e Jesus quer mostrar justamente isso. Aquele que vocês excluem, esse foi que agiu, né, da forma correta. Aquele que lê a lei, que entende da lei, não ajudou. Mas aquele que não entende da lei, vai lá e ajuda. Jamais um judeu praticante da lei, como aquele doutor, enxergaria nos impuros e mestiços samaritanos alguém próximo seu. Então eles jamais iam considerar um samaritano como alguém próximo. Jesus, no entanto, assim o vê, e quer que aquele doutor da lei veja também. Ou seja, não é nem questão de considerar o samaritano como um próximo, mas é alguém que não é religioso, age com misericórdia com alguém que está doente no meio da estrada, que está ferido na estrada, e alguém que é religioso ignora. Olha só a diferença, né? Um religioso e um não religioso. Quem é que vai e trata do necessitado? Segundo tópico, compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. Então a gente vai entrar aqui em detalhes com relação à questão da salvação. Compaixão. A parábola como um todo é marcante, e realmente é muito marcante. É uma história que vai se desenrolando e vai prendendo a atenção da gente. Então o homem ferido está lá, passa o sacerdote, passa o levita, não ajuda, vem o samaritano, ajuda. Então a parábola é uma história muito marcante, né? Só que o versículo 33 merece uma reflexão. Diz que o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu de íntima compaixão. A compaixão aqui se refere a um sentimento intenso que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência ou o pensamento, mas também o aspecto físico, pois o texto diz que o samaritano moveu-se. Ou seja, sentir compaixão de alguém é agir, não é só sentir, ficar com aquele pensamento. Toda vez que Jesus teve compaixão de alguém, ele ajudou, ele estendeu a mão, ele curou, ele supriu a necessidade, então ele ajudou aquela pessoa. Então sentir compaixão não é só ter aquele sentimento de que você pode fazer algo, mas é ir lá e fazer alguma coisa. Foi o que esse samaritano fez. Cuidado! O versículo 34 diz que o samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha, isso que ele fez aqui é algo muito, assim, eu vou colocar assim, muito profundo, a mensagem que está aqui nesse versículo. Por quê? Primeiro, vinho e azeite era caro. Para ele pegar o vinho dele e o azeite dele e colocar na ferida, porque era usado para tratamento de feridas naquela época, eles não tinham assim os remédios que a gente tem hoje, então ele gastou
algo que ele poderia precisar. Então ele fala assim, ah não, porque eu não posso ajudar, porque senão eu vou gastar o meu. Eu só tenho isso aqui, mas ele gastou. Ele estava num cavalo, no jumento, alguma coisa, e ele desceu, colocou o homem doente nesse cavalo, vou colocar aqui que é um cavalo, e foi andando. Olha só, ele deixou, né, de ir montado. Alguém poderia falar assim, ah não, eu estou montado no meu cavalo, não vou descer para ir a pés, puxando o cavalo com alguém, né, ferido em cima, jamais vou fazer isso. Não, ele fez isso. Não importou se o sol estava quente, se a estrada era ruim, isso não foi empecilho para ele. Ele simplesmente desceu do cavalo, colocou o homem em cima e foi caminhando com o homem. Ou seja, o que ele fez, esse aspecto prático do amor, né, está no mandamento. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, como que eu amo o próximo? Na verdade, eu tenho que pensar assim, como que eu demonstro o meu amor para com Deus? Amando o próximo. Tem gente que pensa assim, ah, eu vou amar a Deus, eu vou levantar a mão para cima, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou na igreja, eu estou amando a Deus. Só que na verdade, isso aí é uma parte. É uma parte. A outra parte é quando a gente ama o próximo. Quando eu amo o próximo, isso é um reflexo do amor que eu tenho para com Deus. E amar o próximo não é ficar só na teoria, é ir para a prática, como fez esse samaritano. Então, uma coisa puxa a outra. Como que eu provo que eu amo a Deus? Fazendo o bem para o próximo. Né? O amor de que trata o mandamento não é retórico ou muito menos platônico. Né? Aquele amor platônico é aquele amor que fica no mundo das ideias, né? De acordo com Platão, enfim, teorias de Platão, né? Ou seja, do mundo das ideias. É conhecido essa frase, né, amor platônico, onde a pessoa ama, mas só fica na teoria, na ideia, ela nunca coloca em prática, né? Quando um jovem tem um amor platônico por uma jovem, né? Ou seja, ele ama ela no pensamento, mas ele nunca falou uma palavra com ela. Então esse é um amor platônico, né? Então, assim, amar o próximo e não fazer nada pelo próximo é um amor platônico, só fica no mundo das ideias. Deus nos mostra e exemplifica o amor verdadeiro no texto de João 3,16, quando diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa passagem é a passagem talvez mais conhecida da Bíblia, onde Deus fala desse amor que ele teve para com a humanidade, que nós éramos pecadores e mesmo assim ele nos amou, dando Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Então o amor, a palavra amor aqui, né, agapau, né, ágape, a conjugação do verbo ágape, enfim, ele se refere ao amor prático, um amor que se comove, um amor que se enche de íntima compaixão. Então, ou seja, não é um amor que fica só na teoria, o próprio Deus ensinou isso colocando na prática. Né? Então não basta dizermos que amamos, há que se avançar para um segundo estágio, que é a prática do cuidado. Então quando eu amo na prática, aí sim, eu estou mostrando que eu amo de verdade, que eu tenho compaixão por aquela pessoa que está necessitada, precisando de ajuda. Caridade. O samaritano da parábola não apenas aproxima-se do homem que está ferido à beira do caminho. Não foi só isso que ele fez, ele agiu, ele pega esse homem e resolve curá-lo, levar até uma estalagem. O texto diz assim, aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando azeite, vinho e pondo sobre sua cavalgadura, levou a uma estalagem, cuidou dele. Então, ou seja, ele foi muito além da sua obrigação, levou a estalagem e ali ele deixou, né, aquele homem, deixou um dinheiro lá para ele, né, ele falou assim, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele e tudo mais que gastardes eu te pagarei quando voltar. Então dá para perceber aqui que esse samaritano era um homem de confiança. Muito provável, ele não fez isso só essa vez, ele fez isso outras vezes. Tanto que o dono da estalagem, né, aceitou até a possibilidade de gastar um dinheiro a mais com aquele homem, totalmente desconhecido, que o samaritano nunca tinha visto na vida, não sabia se esse homem ia retribuir, não sabia se ele ia ajudar, não importa. Né? Ou seja, tá aí um homem totalmente desconhecido, tanto o samaritano como o dono da estalagem, né, estão juntos nessa ação, mas o que fica evidente é que esse samaritano era um homem de confiança, parece dar a entender que ele era acostumado a ajudar pessoas caídas na estrada. Então ele deixa uma quantidade de dinheiro que, segundo
alguns estudiosos, era suficiente para pagar 2 semanas de estadia em uma estalagem. Então, era um valor, uma quantidade significativa ali, né, para que esse dono da estalagem cuidasse desse homem doente. Tais atitudes são uma clara demonstração de amor. O amor do samaritano ao próximo foi expresso pelas atitudes e ações. Então ele não ficou na teoria, né? Ele não simplesmente foi lá e recitou o mandamento de amar o próximo. Não foi isso que esse samaritano fez. Ele colocou em prática essa atitude de amar o próximo, de cuidar desse homem, de tirar dinheiro do bolso, gastou do seu vinho, gastou do seu azeite, colocou o homem sobre o seu cavalo, né, e depois pagou a estadia desse homem. Então foi realmente algo que uma demonstração prática de amor, além, né, das expectativas de qualquer pessoa naquela época. E também nos dias de hoje a gente pode falar isso. Para Cristo só existe realmente caridade se houver demonstração de amor. Pois no texto de João 3,16 não diz apenas que Deus amou, mas vai dizer o quê? Que ele deu o seu filho, ou seja, ele agiu, ele fez um sacrifício, mostrando que ele nos ama, né? E nós temos que retribuir esse amor. O nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Vamos aqui para o terceiro tópico, né? Vamos ver quem é o próximo. Na parábola, quem se fez próximo do homem ferido foi uma pessoa que o doutor da lei teria como completamente indigna de receber sua atenção e cuidados. Ou seja, o samaritano. O samaritano foi essa pessoa que realmente o doutor da lei não considerava como alguém digno. Ou seja, ele foi que agiu como o próximo. A região de Samaria, essa região que fica aí entre a Galileia e a Judéia, né? Então muitas vezes quando eles saíam da Judéia e iam para a Galileia, eles davam uma volta por fora, mas não passavam dentro de Samaria. Eles não queriam se encontrar com os samaritanos porque eles excluíam os samaritanos. E Jesus pergunta ao doutor da lei: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, qual foi o próximo aí? O que usou de misericórdia para com ele? Ele responde assim: aquele que agiu, aquele que fez alguma coisa. Ele não diz que foi o samaritano, ele até evita citar o nome do samaritano, tanto que ele não gostava do samaritano. Mas era a realidade, o samaritano foi o que ajudou. A instrução de Jesus foi direta: vai e faz da mesma maneira. Mais uma vez o verbo fazer, né? Ou seja, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, o verbo fazer. Aí ele citou os mandamentos, Jesus falou: vai lá e faz isso, guarda os mandamentos. Depois Jesus conta a história. Quem é o meu próximo? Jesus conta a história. Vai lá e faz da mesma maneira. Ou seja, o verbo fazer está presente no começo, no meio e no fim dessa passagem de Lucas, né, do versículo 25 ao versículo 37. Então, agir, fazer, é isso que tem que acontecer, tanto para aquele doutor da lei quanto para nós. Nós temos que colocar isso em prática. Da mesma forma, devemos colocar em prática o amor que afirmamos ter a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Nós afirmamos isso, lemos a passagem, estudamos a lição, ministramos na EBD, falamos do amor. Será que a gente está amando? Será que a gente está fazendo isso na prática? Pois só assim, fazendo, estaremos aptos à vida eterna. Então, como que eu estou apto à vida eterna? Quando eu coloco em prática o amor ao próximo, né? Não ficar somente na teoria. A hipocrisia estava presente na época de Jesus, pois muitos não colocavam em prática o que eles mesmos ensinavam. Ou seja, estavam ensinando sobre amor, mas não colocavam em prática, limitavam quem era o seu próximo. Por isso que Jesus teve diversos embates com os doutores da lei. Então Jesus, teve vários momentos que Jesus discutiu com eles sobre isso, porque eles queriam limitar a lei de Deus. Eles queriam limitar quantas vezes perdoava alguém. Eles queriam limitar quem é o próximo. Eles queriam limitar, né, quase tudo que estava na lei de acordo com o seu mundinho ali. E trazendo para nós, para os dias de hoje, será que a gente não está fazendo a mesma coisa? Eu vejo hoje uma situação, até citei anteriormente aqui no vídeo, sobre a questão dos venezuelanos, por exemplo. Que o país está passando por uma crise muito grande, eles estão passando fome lá, estão saindo da Venezuela, indo para outros países, para a Colômbia e também para o Brasil. Então muitos venezuelanos entraram no Brasil. E eu vejo, às vezes, aí pastores renomados, né, pastores que pregam o evangelho,
falando publicamente, criticando e falando que tem que mandar de volta, que tem que excluir, né? Ou seja, eu não vejo em nenhum momento esses pastores incentivando a ajudar esses venezuelanos, incentivando a ir atrás e ver quais são as suas necessidades. Só porque veio de outro país e não pode entrar, nós já temos os nossos problemas e tem que excluir, né? Tem que mandar de volta. Aí eu me pergunto, cadê o amor ao próximo? Aqui na minha cidade, Belém do Pará, tem 470 venezuelanos. São índios venezuelanos que não falam português e nem espanhol, que estão passando necessidade. Sabe quem está ajudando? Eu digo isso porque eu presenciei. Eu me disponibilizei o meu carro para levar algumas coisas, né? Estava precisando de alguém, estava precisando do carro, e eu fui com as pessoas e vi quem eram as pessoas que estavam ajudando. Muitos, alguns católicos e alguns até ateus. Ou seja, pessoas que nem sequer acreditam em Deus, ajudando o necessitado. Pessoas que nunca leram a Bíblia, às vezes é católico, vai na igreja, mas nunca leu a Bíblia, não sabe a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Mas está lá ajudando, está lá amando o próximo, está se colocando à disposição para ser o próximo de alguém que realmente está passando necessidade. Né? E aí eu me pergunto, cadê a igreja nesse momento? Né? Cadê os evangélicos que falam tanto de amor ao próximo? Não estou dizendo que, não estou generalizando e dizendo que todo mundo é assim, não estou dizendo isso. Mas eu creio que nós poderíamos fazer mais. Quase toda igreja que eu passo, que eu vou, eu vejo falando de ajudar o próximo, eu vejo falando de... Isso na prática, né? Ou seja, cesta básica para levar para os necessitados. Quase toda igreja tem algum projeto social, mas eu acho que nós poderíamos ir um pouco mais longe. Acho que nós poderíamos fazer um pouco mais. Acho que nós poderíamos agir um pouco mais nesse sentido, né? Não ficar somente na teoria. Então, essa lição aqui, ela vai trazer isso para nós. Você que é professor de EBD pode fazer alguma ação nessa semana, né? Incentivar os seus alunos ajudar os necessitados, fazer alguma coisa, visitar um doente, enfim, mas de certa forma mostrar ser o próximo de alguém. Né? Nós temos essa oportunidade. E quando Jesus fala assim, vai e faz o mesmo, não é faz essa semana e não faz na outra não. Faz sempre isso, viva assim, que isso seja o seu estilo de vida. Então eu falo isso pensando em mim também. Né? Será que eu estou ajudando o próximo? Será que eu posso fazer mais? Será que eu posso ir além do que eu faço hoje? Então a gente tem que começar a questionar isso aí, para nós mesmos colocarmos isso em prática. Ajudar o próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Vamos falar um pouco aqui da questão da salvação. Nessa parábola, Jesus não quer afirmar que o samaritano pudesse alcançar a salvação por causa de sua beneficência e de sua atitude amorosa. Será que Jesus está ensinando aqui salvação por obras? Será que o objetivo de Jesus aqui é falar que esse samaritano foi salvo porque ajudou um pobre, ajudou um necessitado, ajudou alguém que estava caído, né, ali no chão, ferido? Não foi isso que Jesus fez. Jesus está respondendo essa pergunta e a gente tem que ter um pouco de cuidado para não trazer o nosso sistema teológico para dentro das parábolas. Jesus não está ensinando aqui, defendendo o sistema teológico A ou B. Não, Jesus está falando do comportamento de quem já é salvo. É importante salientarmos que fazer obras de caridade não leva ninguém à salvação. Ninguém vai ser salvo porque faz obras de caridade, porque faz boas obras. Ou seja, a salvação não vem por obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então o que a gente tem aqui, essa passagem de Efésios, deixa bem claro que a salvação não é por obras, mas por fé. Contudo, os verdadeiros filhos de Deus são feitos para as boas obras. Ou seja, quem é salvo vai realizar as boas obras naturalmente, porque somos porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Ou seja, quando você lê Efésios 2, de 8 a 10, você entende a salvação por completo. Por quê? Porque se você é salvo, naturalmente você vai fazer boas obras. É o reflexo da salvação. Não é fazer boas obras para ser salvo, mas fazer boas obras porque já é
salvo. Esse é o propósito. A medida do amor para com o necessitado. A medida do amor para com o próximo não deve ser estabelecida com base nas diferenças de nacionalidade. Ah, porque é venezuelano, tem que voltar para o seu país, eu não vou ajudar, eu não vou fazer nada por ele. Como assim? Né? Será que eu não posso ajudar alguém, né, só porque é de outro país? Que amor é esse? Será que eu estou limitando quem é o meu próximo? Da confissão religiosa. Ah, isso aí é católico. Ah, isso aí é espírita. Ah, isso aí é da Umbanda, é da Macumba, eu não vou ajudar. Como assim? Será que eu estou limitando o próximo também? Será que isso é certo? Né? Ou seja, eu tenho que começar a me perguntar, será que eu deixei de ajudar alguém só porque era macumbeiro? Né? Só porque era espírita? Né? Então, eu estou limitando o próximo. Eu estou caindo no mesmo, se eu fizer isso, eu vou estar caindo no mesmo erro, né, daquele doutor da lei. Né? Ah, porque pertence a um grupo social diferente. Né? Ah, porque é homossexual. Ah, porque é negro. O que é isso? Que tipo de cristão eu vou estar sendo se eu estou fazendo esse tipo de distinção? Né? Ou seja, eu não vou estar considerando alguém como o meu próximo só porque pertence a um grupo social, é pobre, né? É lixeiro, é catador de lixo, como assim? Então, a base tem que ser a necessidade do outro. É somente isso. A base é a necessidade. Não importa a nacionalidade, confissão religiosa, condição social, não importa. Né? A opção sexual da pessoa, nada disso vai importar. Basta ser um necessitado, alguém que precisa da minha ajuda. E às vezes não é nem uma ajuda financeira, às vezes é uma ajuda de uma conversa, é uma oportunidade para pregar o evangelho para essa pessoa. Então a gente tem que estar sempre aberto, né? Não se afastar das pessoas só porque ela não se enquadra dentro do que nós chamamos de próximo. Né? O próximo que se encontra em uma situação de emergência não pode esperar qualquer análise ou palavra motivacional. É o que Tiago diz lá na sua carta. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, alguém necessitado não está precisando de uma palavra de conforto, não está precisando de uma palavra motivacional, está precisando de comida, de roupa, sabe, dinheiro para pagar a conta de energia, é isso que está precisando. Então é assim que a gente tem que ajudar, é assim que a palavra de Deus ensina. Por isso, estamos falando em ações concretas, ajudas materiais, assim como as parábolas contadas por Jesus. Ou seja, a parábola do bom samaritano não se limita em dizer que o samaritano considerou aquele homem como próximo, mas ela vai muito além, vai dizer que o homem, né, despejou o seu vinho, o seu azeite, deu o seu cavalo, pagou a hospedagem, ou seja, ele teve todo um trabalho prático, ações concretas para com aquele homem. Da mesma forma, nós temos que fazer. Sendo o próximo. Como que eu faço para ser o próximo? O doutor da lei havia perguntado quem era o próximo dele. Quem é meu próximo, Senhor Jesus? Jesus fala, qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Né? Ou seja, né, a pergunta de Jesus é o seguinte, né, nessa resposta que Jesus dá, ele inverte o sentido de quem eu posso ou devo ser o próximo. Nem quem é meu próximo, não. Ou seja, Senhor, eu devo ser o próximo de quem? Né? Ou seja, qual deve ser a minha atitude? Foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Né? Olha, tua pergunta está um pouco errada. Não é quem é meu próximo. Ou seja, essa pergunta ela é uma pergunta que traz uma ação discriminatória. Eu estou limitando quem é meu próximo. Agora, quando a gente inverte a pergunta, como Jesus, né, fez aqui na parábola, no contexto geral, quem é que eu posso ser o próximo? Então eu posso ser o próximo de qualquer um, né? Ou seja, de acordo com o ensinamento de Jesus, quem realmente é o próximo? O próximo trata-se de qualquer pessoa que se aproxima de outra com amor verdadeiro e generoso, sem levar em conta as diferenças religiosas, culturais e sociais. Ou seja, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa quem seja essa pessoa. Está precisando? Eu posso ser o próximo dessa pessoa. Jesus conclui dando uma resposta inesperada, pois o caminho proposto por ele é pautado no amor com demonstrações práticas para com todos os homens. O coração cheio de amor fala e age de acordo com a consideração do mestre, perguntando sempre de quem eu posso ser o próximo. Ou seja, aquele que é salvo, aquele que serve a Deus de verdade, que conhece a palavra, vai sempre se fazer essa pergunta: de quem eu posso ser o próximo? Quem que eu posso ajudar?
quem é essa pessoa, não importa qual a sua situação, eu vou agir. Esse deve ser o pensamento do salvo. Então chegamos na nossa conclusão, que diz assim, né, a parábola estudada na lição de hoje foi uma história exemplo, pois se trata de um mandamento de amar e exercitar a misericórdia para com o próximo. Aqui aprendemos que o amor não aceita limites na definição de quem é o próximo. Ou seja, é um exemplo que fica a ser seguido. Siga, faça o que esse samaritano fez e não faça o que o sacerdote e o levita fez. Ou seja, não faça aquilo, mas faça isso. E aqui a gente aprende que não existe limite para quem é o próximo. Enquanto todas as sociedades e seus segmentos sociais acabam levando barreiras para separá-las das demais pessoas, os discípulos de Cristo devem olhar para os seres humanos com igualdade, pois o próprio Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, ele tem um propósito de salvar a todos. Por que eu vou fazer? Quem sou eu para fazer acepção de pessoas? Quem sou eu para escolher quem eu devo ajudar, quem eu não devo ajudar? Quem merece ou quem não merece ajuda? Eu não sou nada. Se o próprio Deus não faz, por que eu vou fazer? Então, o próximo não tem limite. Devemos amar todos os seres humanos. Todos. Independente da maneira que ele age, o que ele faz, não importa. Nós temos que amar a todos. E todos são o nosso próximo. Ou seja, eu posso ser o próximo de todos. Vou colocar assim, que é melhor, né? Eu posso ser o próximo. Nós não podemos definir quem é nosso próximo, mas unicamente podemos ser um próximo. Ou seja, eu posso ser um próximo de alguém, não importa quem seja essa pessoa. Então eu chego aqui no final da aula, extrapolei um pouco o tempo que eu tinha previsto, estava planejando fazer aqui 45 minutos de aula, foi 50 minutos já, mais ou menos, aí, em torno de 50 minutos. Então, enfim, mas a lição é realmente muito grande, são 2 tópicos que tem 4 subtópicos, é um pouco extenso, mas eu acredito que eu consegui passar para você o conteúdo completo, que você pode se aprofundar mais ainda nessa lição, buscando outros conteúdos aí na internet, em livros, e dentro do site TBD em Foco tem o PDF também que você pode ler e se aprofundar ainda mais. Se você já se inscreveu no canal, basta clicar aí. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Se você já se inscreveu, então deixe seu comentário, acesse o site TBD em Foco. Qualquer coisa é só pegar meu número lá, mandar uma mensagem no WhatsApp que eu posso lhe auxiliar da melhor maneira possível. Então aqui a gente tem as perguntas para você que usa o slide na sua igreja, dá para passar as perguntas para a sua classe, Então eu encerro aqui a aula, até a próxima aula.